estar sempre conectados a todos os ensinamentos. Gratidão, Senhor Jesus, gratidão, amigos espirituais, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, buscando esclarecimento, buscando cada dia ser uma pessoa melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja, na proteção do Mestre Jesus, na inspiração dos nossos mentores. Vamos dar início, então, a esse encontro, para a gente poder trocar experiências, né? Esse estudo de hoje, ele é um estudo que eu diria que é o mais enfadonho de todos que nós vamos ter daqui para frente, mas ele é necessário porque ele é a base de toda a apometria. Eu vou dar uma passada bem rápido, mais rápido que na semana passada, porque eu vou precisar de ler alguns textos, que são as leis. Depois a gente faz alguns comentários e no final a gente abre para discussões. E eu prometo para vocês que a partir do próximo tema, que são as técnicas, aí o negócio vai começar a ficar mais interessante. Mas vamos lá então com a base, né? Nosso calendário, hoje são as leis, semana que vem as técnicas, depois as entidades, depois os desdobramentos múltiplos, que é psicoterapia, PNL, etc. E no final a gente vai fazer estudos de casos, a gente vai discutir vários casos aqui, tentar aplicar todas as técnicas que nós vamos ver nesses encontros. Então, cada caso nós vamos aplicar uma, duas ou até 3 técnicas. Leis apométricas, escritas lá pelo José Lacerda. A lei número 0, que talvez seja a mais importante de todas, que é o amor, né? A gente tem que entrar sempre nesse trabalho de assistência com o coração, com o nosso chakra cardíaco mais expandido possível. A primeira lei é a lei do desdobramento espiritual, escrita por Lacerda, que é a lei básica primeira da apometria. O enunciado é o seguinte: toda vez que em situação experimental normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando separação do seu corpo espiritual, que é o corpo astral, do seu corpo físico e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Aí ele fala a técnica. Esse material vai ficar disponível, não vou chegar a ler tudo isso. Comentários: essa lei é a lei geral na qual se baseia a apometria e atua no campo anímico. Como comentários adicionais a essa lei, a gente pode dizer o seguinte: o corpo humano ele pode ser dividido essencialmente em 7 corpos. Os 2 primeiros estão na dimensão física e os 5 demais na dimensão extrafísica. Por relaxamento, que é o sono, ou por comando mental treinado, os corpos podem se separar. As técnicas da projeção astral podem ajudar nessa prática, ou seja, para quem faz a projeção astral, quanto mais você pratica, mais rapidamente você se desdobra na hora do trabalho de apometria. É muito mais fácil o corpo projetado do médium trabalhar no mundo extrafísico do que o contrário. Bom, voltando aí, é muito mais fácil, então, o corpo do médium trabalhar no mundo extrafísico, quando ele desdobra, do que os espíritos acionar o médium na matéria. Na projeção astral clássica, o espírito do médium acessa suas faculdades com o corpo dormindo. Na apometria, isso acontece com o médium acordado. Isso é importante. Porque na projeção clássica que a gente conhece, se você não dormir, o seu
seus corpos sutis não desdobram. E na apometria a gente faz isso, mas a gente não dorme, a gente faz isso de forma consciente. No sonambulismo, o espírito do médium acessa suas faculdades com o corpo acordado, mas totalmente inconsciente, ou seja, quem é sonambúlico, ele consegue desdobrar os corpos, só que ele fica inconsciente. É como se ele fosse um médium de incorporação inconsciente. E na apometria, não, a gente é um médium como se fosse um médium de incorporação nosso mesmo, só que consciente. A diferença com a bicorporeidade é que o corpo astral se materializa. Então essas são as diferenças básicas do desdobramento. Como que se processa o desdobramento? O desdobramento, então, ele se processa através da saída de todos os corpos. Eles não vão sair e ficar um longe do outro. Basta que haja uma descoincidência mínima de alguns poucos milímetros, essa descoincidência já é considerada desdobramento, tá? Então não precisa pensar que quando fala desdobra, o seu corpo astral vai sair e vai ficar longe do corpo físico. Basta alguns milímetros. Depois de feito o desdobramento dos corpos, que a gente chama também de níveis, você pode fazer um segundo desdobramento, que são desdobramentos dos subníveis, que é a consciência que a gente vai ver em detalhes lá na frente em outra reunião nossa. Cada nível no qual é desdobrado... Carlos, Sim. a Roberta está pedindo para você aceitar ela. Não apareceu o pedido de aceite aqui. Deixa eu tentar sair e ver se está em algum lugar esse pedido. Bom, cada nível desdobrado, ele atua numa dimensão, que a gente vai ver também em detalhes, numa apresentação específica, e ele trabalha um determinado nível de consciência. A princípio, a gente está mostrando aí que é o banco de dados, a vontade, a inteligência, sentimento, usina de energias, corpo material. Lá na frente, a gente vai entrar especificamente em cada um desses níveis e subníveis. Depois a gente tem a segunda lei, que é a lei do acoplamento físico, que é exatamente o contrário da primeira, né? Toda vez que se der um comando para que se reintegre o corpo físico, o perispírito de uma pessoa desdobrada, dar-se imediato e completo acoplamento do corpo físico. Comentário: caso não se complete a reintegração plena, a pessoa pode sentir tonturas, mal-estar, sensação de vazio e outras que podem durar. Esse comentário é importante porque às vezes a gente até esquece, né, de fazer o reacoplamento. A gente faz a abertura do trabalho, da sessão, dá os comandos, a equipe toda desdobra, e às vezes o trabalho é um pouco agitado, um pouco longo, e na volta, às vezes a pessoa esquece do reacoplamento. Principalmente os médiuns mais sensitivos, eles podem passar mal, sofredores, tontura, mal-estar, então é importante que seja feito o desacoplamento e o reacoplamento. A lei da ação à distância, que é a terceira lei, que o enunciado é: toda vez que se ordenar ao espírito o desdobramento do médium, uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se obedecerá à ordem, conservando sua consciência, tendo percepção, acompanhado dos pulsos energéticos, através de contagem pausada, o espírito desdobrado, clara e completa do ambiente espiritual, para onde foi enviado. Nota: esta lei de ordinário só funciona em sensitivos médios videntes, os quais, via de regra, conservam vidência quando desdobrados. Bom, ele está falando que só funciona em médios sensitivos, significa, na verdade, que só os médios videntes que, ao ser desdobrado, eles vão conservar a consciência e a visão do local onde está indo. Porém, os médiums, os operadores que estão junto com eles também vão. Só que de outra forma, não vai, talvez não enxergue, mas vai sentir, vai ter todas as intuições, porque a equipe desdobra junto. Como o sensitivo permanece com a visão psíquica quando solicitado, fornece informações bastante acuradas do local visitado, astral e físico, com maior precisão do ambiente astral. Esta técnica é muito útil para realizar diagnósticos à distância.
Isso aqui, na verdade, também é essencial dentro da apometria da técnica, né? Porque no atendimento à distância, a gente precisa se desdobrar e ir até a casa do consulente, e às vezes o trabalho também leva a gente para outros locais. Às vezes você desdobra o consulente para beira-mar, para uma cachoeira, para um hospital, para algum lugar, e você vai junto com ele. Então, essa técnica de projeção astral podem ajudar nessa técnica. Aquelas técnicas de clarividência que nós já estudamos, que eu passei para vocês, também pode ajudar nessa técnica. E o espírito é livre e vai onde quer, ou lhe é permitido. Isso é importante porque dependendo se você desdobrou o corpo astral ou mental, existem certas limitações. E há certos lugares também que corpo nenhum nosso é permitido adentrar. Formação dos campos de força. Quarta lei. Enunciado: toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética, por meio de impulsos energéticos, através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, descrevendo a região espacial visada, na forma que o operador imaginou. Técnica: mentalizarmos uma barreira magnética, projetando energias para sua concretização, através da contagem até 7. Comentários: a densidade desses campos e, por consequência, sua ação é proporcional à força mental que os gerou. Vou fazer alguns comentários que estão escritos, depois outros comentários. O número de pulsos citados lá pelo José Lacerda, ele é só uma referência. Cada caso é um caso. Então, na literatura, você coloca lá, contagem de 1 a 7. Então, 1, 2, 3. Na verdade, essa contagem, ela depende muito do poder mental da equipe, né? Do operador também. Então, pode ser que com 3 pulsos você já conseguiu montar esse campo de força. E às vezes você está no embate lá com um daqueles seres mais trevosos, num local mais denso, e você precisa montar um campo de força em volta daquela entidade, e às vezes você vai até 30, 35, e aquele campo de força ele não se sustenta porque você está lutando contra, de repente, um mago negro que tem um poder mental muito grande. Então, você vai montando e ele vai destruindo, você vai montando e ele vai destruindo. Esse é só um exemplo, mas só para dizer que esse número aí ele é relativo. Cada um vai ter que chegar no seu número em cada caso. Ele não é um número fixo. A manipulação das energias é 100% mental. Os pulsos representam apenas uma muleta para focar a concentração. Esse aspecto também ele é bastante importante, porque a gente já comentou que tudo no universo é energia e que quem molda essa energia, direciona essa energia, é o pensamento. Quem trabalha na apometria há muito tempo vai treinando também a mente para ficar uma mente mais treinada e vai facilitando mais essa manipulação de energia. Então, quando a gente faz aquele pulso, né, 1, 2, 3, se você conseguir fazer ele sem estralar o dedo, funciona. Se você conseguir fazer ele só contando, tipo 1, formando o campo de força, 2, aumentando a força do campo, 3, concretizando mais e mais forte o campo, isso daí substitui o estralo de dedo também. Agora a gente já está um pouco viciado, já trabalha com esse estralo, alguns acham mais confortável e a gente acaba usando muito esse estalar de dedos aí. Mas é importante saber que ele é um foco de concentração, que quem já estudou PNL ou já estudou hipnose vai entender por que funciona como muleta esses pulsos que a gente estrala os dedos. Conhecer a física quântica e os diversos tipos de energia pode ajudar. Por quê? Porque você entendendo os vários tipos de energia que você pode usar, como que é as inversões, como que funciona as ondas e tudo mais, é muito mais fácil de você focar o seu pensamento naquela transformação energética. E por conta disso, também lá
no encontro número 6, a gente vai ver um pouquinho de física quântica, quais são os tipos de energias, como que a gente pode usar cada tipo para a formação de campos de força. O formato dos campos faz diferença devido às suas propriedades geométricas. A gente também vai ver um pouquinho disso daí, questão das propriedades geométricas dos campos. Para cada caso, pode haver um formato mais adequado. A força do campo é diretamente proporcional ao tipo do campo, à força mental do operador e do médium, à concentração da equipe, às bioenergias da equipe. Em outras palavras, existem campos que são mais fortes que outros. Quanto mais treinada a mente, mais forte vai ser o campo. Quanto maior a concentração no trabalho, mais forte vai ser o campo. E quanto mais bioenergias você tiver naquele dia, por isso que é importante aquela preparação que a gente falou lá atrás, dos médiuns, da equipe toda para trabalhar. Porque se você chega equilibrado e você fez toda aquela preparação que a gente falou na semana passada, você vai ter mais energia para doar para o trabalho. Usar recursos desproporcionais ou por tempo desnecessário consome energias do médium e da corrente. O que significa isso? Como o trabalho de apometria ele é um trabalho de doação de energia, porque toda vez que você mentaliza um campo de força, você mentaliza a construção de alguma coisa, você está doando a sua energia para que a espiritualidade possa construir aquilo. Então, quanto mais tempo você fica dentro de um campo, mais energias são consumidas. E às vezes não é necessário que você fique muito tempo dentro daquele campo. Você pode entrar, fazer o que precisa fazer de maneira rápida e sair. Então, por isso que a gente precisa focar muito no que é necessário fazer e não ficar floreando muito. Ô, Carlos, Os tipos posso perguntar só uma coisa? Ou você prefere que deixe para depois? Vamos anotar as perguntas e aí no final a gente volta nelas para a gente ter um fluxo aqui, porque vai ter bastante coisa hoje. Anota ela aí e a gente volta no final, por favor. Tipos de campo de força que a gente falou agora, nós temos os cilíndricos. Esses cilíndricos eles são bons para tratamento de cura do duplo etéreo, corpo astral. Quando uma pessoa está em tratamento energético, você pode mentalizar um cilindro, colocar ela dentro do cilindro e preencher aquele cilindro com energias, principalmente as energias de Rafael, Hilário, da corrente Santa Esmeralda. Esfera de proteção de médios em projeção astral. Você pode fazer o Merkaba em volta dos médiuns que estão projetados dentro do campo, pode fazer uma esfera. Eu gosto muito de projetar uma esfera e aí você pode criar um tipo de energia que faz com que as vibrações da esfera ela camufla a equipe que está ali dentro. Então você entra nos locais mais tenebrosos, mas a vibração da esfera não permite que as entidades te vejam. Semisfera, cobertura de grandes estruturas ovais. Essa semisfera é legal também por quando você chega, por exemplo, numa cidadela, alguma coisa assim, que você precisa fazer um tratamento, você projetar uma grande esfera em volta dela para não deixar os espíritos que estão lá dentro sair, como se fosse uma cerca, né? A cerca propriamente dita, que é muito utilizado pelas entidades que estão no umbral, quando a gente chega, fecha tudo aquilo ali, ou então a gente cerca a própria equipe de assistência para não ser invadido. As malhas magnéticas, que a gente usa muito também na captura de entidades, né, quando a gente passa as malhas dentro das residências para fazer a captura, ou em algum laboratório, quando a gente entra em algum laboratório. A pirâmide de base quadrada, que é a mais utilizada aí dentro da apometria, porque essa é a figura geométrica que ela tem a maior força em termos de contenção, por isso que ela é a mais utilizada. Ela pode ser utilizada tanto para projeções a outros locais, quanto para contenção de entidades. A pirâmide invertida, que também a gente pode fazer em complemento com a pirâmide normal.
pirâmide invertida é para baixo, então a gente pode projetar uma para cima, uma para baixo para atingir o subsolo de algumas construções. Em caso de quando a gente quer de repente sugar as entidades, algumas coisas, você pode começar a girar essas pirâmides para criar ali um redemoinho e uma força. Você abre os portais e começa a fazer o transporte dessas entidades. O anel, que é um anel girante também, a gente usa pouco, mas ele também é uma proteção extra que se coloca do lado de fora das pirâmides, também girando. Os laços, que também são muito utilizados pelos boiadeiros, quando usa os boiadeiros para buscar entidades que estão fugindo dos locais onde a gente entra, principalmente nas residências. E lanças são muito utilizadas pelos romanos e pelos samaritanos. A revitalização dos médiuns, que praticamente quase todo mundo esquece, né? Que o enunciado diz o seguinte: toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça ou mãos, ou no caso pode ser o omoplata também, que é um bom ponto de carregamento de energia, mentalizando a transferência da nossa força vital, acompanhando de contagens de pulso, essa energia será transferida, o médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. O médico está dentro do campo de força, dentro dos trabalhos em projeção, muitas vezes, principalmente os sensitivos, eles se desgastam muito e às vezes eles chegam a passar mal. A gente pode fazer uma transferência de energia por essa lei, que é a quinta lei. Então, usamos essa técnica habitualmente depois da aplicação de passes magnéticos em pacientes desvitalizados. Com isso, é possível fazer que os médios trabalhem por mais tempo. Isso é uma coisa muito esquecida, mas é importante, tá, pessoal? Comentários adicionais. Toda equipe apométrica doa energia para as equipes de cura durante os atendimentos. Todas as técnicas usam energia. O médium que incorpora tem suas energias sugadas pelas entidades densas. Quanto mais denso o campo, mais energia é drenada. Então, os médios de incorporação, eles sofrem um desgaste maior. Entidades altamente psíquicas, que têm aquele comando telepático muito grande, também drenam uma quantidade maior de energia do que as outras entidades. Médios empatas absorvem muito das enfermidades, do sofrimento das entidades que são tratadas através da sintonia. Portanto, ao final dos trabalhos, se recomenda os passes de recomposição de energia e alinhamento dos chakras. Se aplicado um reiki, melhor ainda. Né? Pode ser feito os passos tradicionais, mas se tiver algum reikiano na sala ou algum outro método, pode ser aplicado também. Uma técnica que é muito boa é a técnica do passe magnético de Mesmer, para esse tipo de coisa, principalmente se ficou impregnado algum tipo de energia deletéria. Através do passe magnético de Mesmer, você consegue limpar aquelas energias densas. E aí depois você pode fazer um passe de doação de energia logo em seguida. Se o médium se sentir mal num atendimento específico, o tratamento a ele deve ser imediato, preferencial, e o trabalho só recomeçar depois da sua recuperação. Por isso que a gente está sempre perguntando ali para os médicos se está tudo bem depois de cada campo que a gente entra. Desdobramento de paciente encarnado. Sexta lei, cujo enunciado é: espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. O que está falando aí? Quando desejamos encaminhar ao plano astral, especialmente aos hospitais espirituais, consulentes, cujo corpo astral estiver envolvido em laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética, colocadas pelos trevosos, né? Obsessores, ou por sua própria mente enferma, também pode ser uma auto-obsessão, faz-se necessário limpá-los primeiro. Isso se consegue facilmente pela ação dirigida dos médiuns desdobrados ou por comandos do próprio diretor do trabalho. Nesse caso, através dos comandos mentais que a gente já falou aí, que são variáveis e que determinam a dissolução dessas amarras.
Temos observado que os passos usuais em cada espírito podem auxiliar, mas via de regra não resolve o problema aqui focado. O que ele está dizendo aí? Que se tiver alguma coisa colocada por obsessores ou até por auto-obsessão amarrando o corpo astral do consulente, a gente não consegue encaminhar ele para os hospitais. Primeiro a gente tem que tirar essas amarras que estão prendendo ele aqui no terra-terra, para depois ser feito o trabalho de resgate e amparo aos hospitais. No plano astral, existem cidades, aí é só um complemento, existem cidades, colônias, hospitais e muitas outras construções. No plano astral também existem naves de comando, como do Comando Santa Esmeralda. Elas existem desde o umbral mais baixo até as dimensões mais altas. Cada equipe apométrica está ligada a várias destas instituições de cura e resgate. O que significa isso? Que cada grupo de apometria ele tem aí uma instituição preferencial que trabalha junto com ele. Então, o Vicente de Paula, por exemplo, tem um hospital que é mais ligado ali com o Vicente de Paula. Cada espírito desencarnado ou personalidade, após tratado, é levado para uma dessas instituições a depender do tipo de tratamento que será realizado e o nível de vibração daquele ser. Eu até mandei para vocês o recorte hoje, falando um pouco sobre a questão daqueles irmãos nossos mais trevosos, né? Não aqueles que estão lá nos umbrais perdidos, maltratados, mas aqueles que realmente estão praticando mal e que estão fazendo isso de maneira muito consciente. Então, até mostrei para onde que eles vão, quando a gente caminha para a luz, onde que é essa luz aí. Quem faz as escolhas dos destinos são as equipes de resgate e cura. Ou seja, não é a equipe apométrica encarnada que escolhe o hospital, a colônia, o tipo de tratamento. A gente faz o que a gente consegue fazer aqui, auxilia da forma que a gente consegue auxiliar, entrega para essas equipes espirituais, que são os mentores do trabalho, eles recolhem aquelas entidades e aí, de acordo com a vibração do tipo de auxílio que pode ser feito, eles vão encaminhar para uma cidade, para uma colônia, para um posto de socorro, para uma instituição de educação, né? Conforme até eu mandei o exemplo lá. Muitos da equipe apométrica ajudam na continuidade dos tratamentos energéticos após o desdobramento do sono na mesma noite. Então, também é comum que a gente que trabalha na apometria, quando a gente vai dormir, ou até em outros dias, fora dos dias de apometria, que a gente dê prosseguimento no trabalho que a gente começou quando estava desperto, ajudando do outro lado. Alguns são levados para o Hospital Constelação e Amor no plano astral de Franca. Socorristas, pacientes desdobrados. Sétima lei, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas. Enunciado espírito socorrista agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, desta forma, se encontram na mesma dimensão. Técnica: desdobrados espíritos dos consulentes através de pulsos energéticos, como já visto anteriormente, basta solicitar às equipes socorristas diagnóstico e tratamento dos males que os afligem. Como exemplo, a gente pode citar um consulente que precisa, por exemplo, passar por uma retirada de chip, uma cirurgia, alguma coisa assim. Uma vez que ele está desdobrado, ele está no mesmo nível de vibração, na mesma dimensão da equipe socorrista, que são os médicos do astral. Então fica mais fácil dos socorristas atenderem eles, porque eles estão ali na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, quando nós fazemos o desdobramento do consulente, a gente, de certa forma, está encaminhando e facilitando esse trabalho de socorro. Os médios videntes, via de regra, acompanham o auxílio nos diagnósticos e procedimentos terapêuticos descritos. Não vamos entrar em muitos detalhes com relação a isso nesse momento. A gente vai falar mais sobre isso lá nas técnicas e depois lá onde a gente for falar sobre múltiplos.
Ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium, que é a 8ª lei. Enunciado: pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médium ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde foram colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Quando se quiser entrar em contato com desencarnados de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta-se energia de forma de pulsos rítmicos ao mesmo tempo que se comanda a ligação. Por essa técnica, se estabelece a sintonia vibratória entre o sensitivo, que é o médium, e o desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Essa questão aqui, a gente pode falar o seguinte: muitas vezes, quando um espírito ele quer encarnar no médium dentro de uma mesa branca, por exemplo, ou um outro tipo de um terreiro, alguma coisa assim, o espírito não consegue encarnar no médium porque o espírito está num nível de vibração, o médium está em outro nível de vibração. E os dois não conseguem sintonizar, porque o médium não consegue subir a vibração dele e o espírito não consegue descer, ou vice-versa, né? E, às vezes, um espírito que precisa ser socorrido, ele está junto com o mentor, mas aquele espírito desencarnado, ele está numa vibração muito baixa e o mentor está numa vibração muito alta. Então, o espírito desencarnado que precisa de socorro, ele não consegue perceber a vibração do espírito do mentor. Por isso que eles falam assim, mas se eles estão todos desencarnados, por que eles já não resolvem diretamente? Por que eles trazem aqui para a mesa branca para fazer isso daí? Justamente porque eles não conseguem mudar essas vibrações. Então, o que acontece? No caso de uma mesa branca, o médium de incorporação, ele recebe aquele espírito mais denso, que está mais próximo dele, dá um choque anímico, aquele espírito mais denso sobra, vibração com choque anímico, e aí consegue ver o mentor. Aí, nesse momento, o mentor recolhe, daí para frente ele faz o trabalho. Num trabalho de apometria, a gente faz isso também, mas dando pulsos para que a personalidade desdobrada ali do médium sensitivo, ela consiga subir ou descer a vibração até num ponto de sintonia daquela entidade que a gente quer contactar. E aí a entidade pode incorporar no médium ou simplesmente se comunicar com o médium. Ou a gente pode também dar um comando para aquele espírito desencarnado subir a vibração dele para que ele possa entrar em contato com o mentor. Deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. É a 9ª lei. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-se de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna ao tempo, à época do passado que lhe foi determinado. Técnica: para deslocar um espírito no espaço e no tempo, podemos fazer determinando, através da emissão de pulsos energéticos acompanhados de contagem, que regrida a tal ou qual época. Só se obriga um espírito a regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel, os acontecimentos traumáticos. Então, seja um espírito obsessor, que a gente quer mostrar para ele que ele não tem motivo para estar cobrando, porque ele foi a causa primeira de um determinado mal. Por exemplo, ele está obsidiando aquele consulente, dizendo que aquele consulente matou ele numa encarnação anterior. E aí a gente quer mostrar para ele que, na verdade, ele matou muito mais gente em existências mais pretéritas do que aquela. A gente faz a regressão com aquele espírito, mostra para ele de onde veio aquela morte violenta dele na encarnação passada e fica comprovado que é uma relação de causa e efeito, de colheita. Plantou, colheu. Com essa consciência, a gente consegue trabalhar. Não vamos entrar no mérito de como fazer isso, porque vai ter lá na frente, no encontro 6, detalhadamente o que se faz. Além da questão dos espíritos, a gente trabalha muito, até eu acho que até mais, com as questões das personalidades múltiplas, né, que começa a auto-obsidiar o consulente, e a gente faz aí esse desdobramento dela lá atrás para fazer a cura daquele campo de tempo.
Comentários adicionais com relação a essa viagem no tempo é o seguinte: na realidade, o espírito ou personalidade, seja qual for, não viaja no tempo. No astral, o espaço-tempo, presente, passado, futuro, se sobrepõem. Essa é uma variável que nós não temos na terceira dimensão, que é a sobreposição de presente, passado e futuro. E a maioria tem um pouco de dificuldade para entender essa questão das sobreposições das dimensões de tempo. A gente vai falar um pouquinho disso daí em física quântica, que é um tópico que a gente vai falar lá na frente. O dobramento do tempo. Toda alma tem um registro akáshico em seu corpo búdico que guarda todos os detalhes de suas existências, mesmo aqueles detalhes que ela não percebeu quando estava encarnada, como sentimentos, sejam eles conscientes ou inconscientes, emoções, etc. Quando nós estamos encarnados, nosso poder de percepção é muito baixo, mas mesmo aquilo que nós não estamos agora focados, eles ficam registrados. Então, quando a gente faz a regressão, a gente acessa tudo isso. Ao se guiar o espírito ou personalidade ao passado, as equipes de mentores que já selecionaram aquele campo que vai ser tratado, todos os envolvidos no tratamento vão acessar, então, aquela equação de espaço-tempo através do registro akáshico e, através disso, aquele espaço-tempo, que é o registro do passado, vai poder ser trabalhado. Se houver êxito, aquele campo passará de negativo para positivo nas vibrações e nas influências na vida atual da pessoa que está em tratamento. Ou seja, feito esse desdobramento, com essa ida ao passado, nesse campo que gerou a ressonância do presente agora, ele vai ser curado, esse campo. Uma vez curado esse campo, você cessa a ressonância e o espírito, a personalidade que está aqui no presente, ela para de sofrer esse desequilíbrio. Dissociação do espaço-tempo. A lei da dissociação do espaço-tempo. Se por aceleração do fator de tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob o comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, que no caso é um peso negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica de que é portador. Nessa técnica, projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos através de contagens sobre o espírito que já está incorporado, ao mesmo tempo que damos ordens para salto ao futuro. Nesse caso, ele não fala aqui, mas é bom a gente determinar um tempo, né? Por exemplo, vamos 20 anos, 100 anos, 200, 300. Comentários. Essa técnica só pode ser empregada com espíritos desencarnados, visando esclarecê-los. No caso do desencarnado, o efeito pode ser altamente positivo e imediato quanto à mudança de conduta. No caso de encarnados, os resultados têm sido pouco animadores. Talvez isso se deva até por questões do registro akáshico, né? Porque quando a gente desdobra o encarnado, ele não tem um registro akáshico para a gente poder trabalhar. E já o desencarnado, a gente vai criar uma linha de tempo para ele. A gente vai falar daqui a pouco o que é essa linha de tempo. Comentário. Na realidade, o espírito ou personalidade não viaja no tempo, a gente já falou disso. O futuro é um conjunto de possibilidades. Quando existe um acontecimento a ser realizado que seja principal, por exemplo, um acidente de carro aos 25 anos, vários caminhos são criados para se chegar naquele acontecimento. Tá? Como existem vários caminhos, pode ser que seja antecipado aquele acontecimento, por exemplo, aos 22 anos, ou postergado, 40 anos, ou até que não aconteça, se existir um mérito pela reforma íntima no meio do caminho. Todas essas possibilidades são chamadas de linhas de tempo. Existe uma que tem a maior probabilidade em relação a todas as demais linhas. Esta é a que normalmente se usa para determinar alguns acontecimentos futuros.
Aí eu vou fazer um ponto aqui, é o seguinte, quando a gente fala aquela profecia de Chico Xavier, que em 50 anos poderíamos passar para um planeta, começar uma modificação, se não houvesse uma guerra, o que acontece? Existiam vários caminhos que a humanidade poderia tomar para criar uma guerra ou não criar uma guerra. Em função disso, o caminho mais provável que Chico viu naquela época, que os espíritos superiores passaram para ele, falava o seguinte, que dentro da maior probabilidade de caminhos a serem tomados pela humanidade, aproximadamente em 50 anos aconteceria a mudança. Mas se a humanidade tivesse tomado caminhos melhores e o quanto energético da população mundial tivesse se elevado mais rápido, poderia iniciar a transição em 40 anos, por exemplo. Ou se tivesse uma guerra nuclear, em vez de 50, poderia passar para 300. Então, muitas vezes, quando um vidente que faz uma premonição do futuro, fala, mais ou menos de um mês você vai se casar e tal, isso é uma probabilidade de um caminho mais provável. Pode ser que isso não aconteça antes ou um pouquinho depois, dependendo das suas resoluções. Isso é importante. Quando se leva o espírito ao futuro, então, a gente projeta na mente dele, naquela dobra de espaço-tempo que eu falei, onde se sobrepõe presente, passado e futuro, um resultado da linha de tempo com a maior probabilidade para o caso da escolha de determinado comportamento. Então, se a gente está trabalhando com um espírito obsessor e ele não quer se reformar intimamente, aceitar o convite da luz, mudar de lado, e fala, se você continuar dessa forma, se você não perdoa, se você não faz isso, eu quero que você veja o que vai te acontecer. E a gente põe ele numa pirâmide e joga ele 300 anos para frente, onde ele vai sofrer o peso kármico. Então ali a gente está jogando nele, ele dentro dessa equação tempo de maior probabilidade, ele vai sofrer aquela ação kármica daquela forma porque ele vai receber essa linha de tempo com esse peso kármico. Ação telúrica sobre os espíritos. É mais ou menos parecida com a anterior, é a 11ª lei, que é a ação telúrica sobre os espíritos desencarnados. Só que no caso é ação sobre os espíritos que não querem se reencarnar. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente inteligente bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, que é o caso dos grandes magos, né? Os magos negros, esses, quanto mais trevoso, mais poderoso, que tem o melhor controle da mente, eles conseguem ir empurrando isso daí. Sustando a aplicação dela nele próprio. Por longos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos, de poder e domínio, de seres desencarnados, encarnados, começa a sofrer a atração da massa planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca em degradação lenta e inexorável. Essa lei não é aplicada pela ação do operador, mas é um determinismo que se abate automaticamente sobre todos que ousam violar as leis divinas a longo períodos de tempo. Ou seja, nós que trabalhamos na apometria, nós não temos nada a ver com o que acontece. O espírito, ele é o próprio autor do que acontece com ele. Aqui só está dizendo o porquê que isso acontece com ele. Então, quando nós encontramos esse tipo de espírito, a gente vai entender os motivos dele ter chegado naquele nível de degradação. Dos comentários adicionais, o universo é regido por leis imutáveis, a evolução do espírito é uma lei imutável, os corpos físico e astral, quando não reciclados, se degradam pela perda de sua energia. Alguns espíritos tentam a todo custo evitar a reencarnação para não perder seus poderes, ou então por preguiça da evolução. Sua mente vai se degenerando, podendo regredir à forma animal ou vegetal, e seus corpos murcham ou regridem em evolução. Aqueles com grande poder mental, como os magos negros, e outros com poder de dominação, tentam deter esse resultado através do vampirismo e da telepatia. Por isso existem aí tantos escravos que eles formam, levando lá para o plano astral quando a pessoa desdobra durante o sono, porque eles vampirizam essas energias para tentar tirar
da vitalidade das pessoas, essa energia que eles não conseguem através da renovação da reencarnação. Em nosso planeta, a energia telúrica, o magnetismo da Terra atua sobre esses espíritos rebeldes, forçando-os a retornar à lei. A energia telúrica é um tipo específico de energia, tá, que não é tratada dentro do campo científico nosso, mas que a gente vai ver um pouquinho dela lá em física quântica. Choque do tempo. 12ª lei, toda vez que levamos ao passado espírito encarnado e incorporado em médio, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência de tempo tal que a conhecemos, ficando o fenômeno atemporal presente, sobreposto sobre o passado. É a mesma empregada nas leis anteriores, usando-se pulsos magnéticos. A compreensão desta lei, bem como de outros, envolve deslocamentos ao passado e ao futuro. Implica em aceitar o binômio tempo-espaço que não se aplica na nossa dimensão atual. Isso é o que eu falei lá atrás. Existe uma dobra de tempo no astral, onde existe uma sobreposição de espaço e tempo. Então, quando ele fala que congela, é porque o presente, o passado e o futuro, eles estão juntos na mesma equação. Influência dos espíritos encarnados sobre o presente dos doentes obsidiados. 13ª lei. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão seu êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Em primeiro lugar, procede-se ao atendimento dos obsessores que se encontram à volta do paciente, retirando-os para instâncias do astral especializadas no tratamento de tais casos. Falei que eu vou passar para vocês uma apresentação fora desse curso que mostra esses tratamentos. Tá? O encaminhamento de tais espíritos se faz através de comandos mentais acompanhados de contagem, geralmente de 1 a 12. Não vou entrar nesse caso aqui, porque a gente vai ver lá em técnicas como que a gente trata espíritos obsessores. Mas, basicamente, o que fala na terceira lei é que primeiro você trata os obsessores e os auto-obsessores. Ele não fala aqui nos auto-obsessores, mas tem os auto-obsessores também, que são as personalidades múltiplas. Então, primeiro você trata todos esses que estão em volta do consulente. Uma vez que todos os campos são tratados e curados, aí você passa para o tratamento energético até que a gente consiga fazer a cura completa e o problema não retorne, né? Um comentário adicional: toda relação direta cria laços, cordões fluídicos. O que significa isso? Todas as pessoas que passam pela sua vida, que você conhece, elas criam um cordão fluídico com você, um laço. Esses laços eles podem ser muito tênues, se aquela relação ela for muito superficial, ou podem ser muito fortes. Por exemplo, um inimigo ferrenho, uma esposa, um filho, são cordões mais fortes. Esses cordões, eles existem e eles permanecem encarnação por encarnação. Então, se você criou um laço com uma esposa que você teve há 10 encarnações atrás, hoje você tem esse laço com ela, apesar dela estar encarnada em outro país, em outro casamento, você ainda tem esses laços. Quanto mais íntima e duradoura e passional a relação, mais forte o laço. Dívidas kármicas criam um laço doentio. Então, você tem esse laço com todo mundo, seja ele do bem ou do mal. Se você tem uma dívida kármica, você matou, você estuprou, você arrebentou, então ele cria um laço doentio que vai criar uma ressonância, ele vai te encontrar por esse laço. Laço com obsessores ou bolsões devem ser tratados para o tratamento da ressonância, que é um pouco do que a gente falou lá atrás. Se você tem um laço desse que está trazendo para você ressonância de passado, você precisa de ir lá atrás, onde que começou essa relação com esse laço doentio, tratar ali os espíritos ou personalidades, o que for. Tem que tratar o bolsão como um todo, aí você cura aquele bolsão, fecha o bolsão. Com isso, você cura esse laço e você encerra essa ressonância doentia.
Bom, uma vez tratada o campo e seus habitantes, o laço também passa a ser tratado, passa de uma vibração e passa para uma vibração neutra ou uma vibração positiva. Então, ele ou não vai interferir mais, ou ele vai te mandar uma vibração que vai te ajudar de alguma forma. Energia e espírito, 14ª lei. A energia produzida pela mente em nível cósmico é diretamente proporcional à energia cósmica multiplicada pela energia animal é inversamente proporcional à energia barômica dos pesos oriundas da estrutura humana e, consequentemente, de baixa frequência. Comentário. Como vemos, esta lei, talvez pudéssemos chamá-la de lei da limitação do vetor, pela ação dos fatores barômicos. Barômicos é telúricos, né, da Terra, inerentes à condição da imperfeição humana. Não tem aplicação prática como técnica, mas é da maior importância para o êxito da aplicação das técnicas das demais leis. Segundo Lacerda, o vetor barômico é parte habitual dos encarnados, médios, operadores, consultantes, podendo ser considerado como uma constante em nossas vidas. Aí isso aqui traduzindo um pouco daquelas diferenças que nós falamos lá, o que faz um campo ficar mais forte, mais fraco, tem a ver com o mesmo conceito. Regra de ouro da apometria. Aqui, no entanto, devemos clarinar um rigoroso alerta para os entusiasmos que possamos estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho, como o resto de todo o trabalho espiritual, deve estar o amor, que é o que a gente chamou de lei zero. Ele é o alicerce sempre. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvidas. O controle dessas energias sutis é fascinante. Reconhecemos, pois, desse fascínio também sofremos nós, mas se tudo não estiver impregnado de caridade, de nada valerá. Mas, ao lado da caridade e, como consequência natural dela, devemos fazer presente a humildade, a disposição de servirmos em anonimato. Se faltar amor, a disposição de servir pelo prazer de servir, carregamos perigo em correr na má aplicação das técnicas. Advertimos, através da obediência de preceitos evangélicos, somente através dela, experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para devastar os arcanos secretos da natureza com a adequada utilização destas forças desconhecidas. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O nosso amigo Joinha, então, fazendo o encerramento da parte teórica, e aí a gente retorna para ver todo mundo, todos os rostinhos, todo mundo com a mão levantada, fazendo perguntas. Bom, na verdade só tem a Joana Pimenta aqui. Foi muito rápido? Não, foi tranquilo. Acho que a gente tem que ler com mais calma tudo isso depois, né, para dar uma reforçada, mas foi legal. Bom, isso é o arroz com feijão. Vocês sabem sair de trás para frente, né? A gente só lê o que vocês já estão carecas de saber, né? Mas é bom para a gente relembrar, conversar um pouquinho sobre cada coisa, né? Mas eu acho que acrescentou algumas coisas, sim, cara. Naqueles comentários adicionais, esses enunciados, e a gente já, é o arroz com feijão, a gente já leu outras vezes, em outras oportunidades. Mas tiveram uns comentários adicionais que eu achei legal. Ampliou um pouco o entendimento de cada uma dessas leis. Achei legal. Carlos, eu tenho uma pergunta. Fala, Vanessa. Estou esperando. Ó, em todas essas leis, elas são trabalhadas individualmente ou nos trabalhos há toda uma mescla de um pouco de cada? Bom, às vezes você abre um campo, você usa uma meia dúzia delas de uma vez só. Uhum. Ou até mais, né?
Dependendo do campo, você pode usar quase todas num campo só. Aham. Ele separa elas em várias leis para poder explicar, porque cada uma tem um detalhezinho. Mas na hora que você está trabalhando, você sobrepõe, às vezes, quase todas elas. Sim. Carlos, posso? Pode? Eu tinha visto em um material, inclusive do próprio José Lacerda, só que através do YouTube, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, eu havia mostrado para o Paulinho antes. Nesse material, é um material falado, e ela fala que os pulsos que você dá estralando os dedos é porque ativa um chakra da mão. Se eu for usar o pulso desse jeito, ativando o pulso através do estralo da mão, eu tenho que mentalizar também esse chakra ou só a força magnetizada? Bom, eu conheço essa questão aí. O centro da sua palma, ele tem um chakra principal, quer dizer, um chakra secundário, que é o chakra palmar, e a ponta de cada dedo seu tem um chakra terciário, tá? Que são os dátilos. E para cada um deles você tem uma frequência. Então, quando você faz o estralar do dedo, você cria um mudra. E dentro desse mudra, você cria uma frequência de energia. Eu já vi esse comentário falando você estalar os dedos, mas eu não concordo com esse comentário. Por que eu não concordo com esse comentário? Porque quando você usa a técnica sem usar o estralar dos dedos, você obtém o mesmo resultado. Eu vejo mais diferença no foco que você tem na hora de você emitir um comando. Por exemplo, criação de um campo de força. Se você está muito focado, você cria um campo muito forte. Se você estrala os dedos, mas você está um pouco disperso, aquele campo não é tão forte assim. Então, por essa experiência, aí eu deixo aberto para todo mundo comentar, que de repente vocês têm experiências opostas a que eu tenho. Mas por essa experiência que eu já fiz, e eu já fiz esse teste também, porque eu vi esse material, eu fiz esse teste, e eu achei que a influência da concentração ela é mais forte que a influência dos chakras, dos dátilos e palmares. Então, também tem um material que eu vi do Ramatiz, que também vai de encontro, que a concentração ela é mais forte, e que ele comenta que é um amuleto para a gente. Se você estudar, não vai ser agora que a gente vai fazer isso, mas tem uma parte da psicanálise onde a gente usa a hipnoterapia e é utilizado essa técnica de você criar um ponto de foco para a pessoa, para mudar o ponto de concentração dela e você conseguir hipnotizar ela. Então, você fala assim, se você estrala os dedos, eu estralo, mas é um vício que eu tenho. Eu estou tentando me livrar dele, mas nem sempre eu consigo. Mas eu já trabalho bastante mental. Muitas vezes, eu trabalho muito com a Vani, ela sabe. Muitas vezes, ela está em silêncio e eu estou em silêncio. Só que dentro do campo, a gente está fazendo o trabalho. Né? E às vezes o pessoal vê a gente trabalhando e fala assim, não, esses dois estão dormindo aí. Carlos, eu acho que isso depende muito dessa afinidade também entre o operador e o médium, entendeu? E à medida que as coisas vão acontecendo, que você vai trabalhando, vai criando, cria um vínculo muito forte. Tem hora que você não precisa nem falar, né? Abre o campo, já está lá. Cria um campo de força, já criou. Entendeu? É uma coisa assim muito rápida, igual você falou, e muito forte, porque existe esse foco, existe essa concentração e existe essa afinidade. Entendeu? Um está muito conectado com o outro e isso pode acontecer. Eu acho que é bem Carmen,
Eu também concordo, tanto que eu trabalho com o Carlos, e tem hora que ele me fala as coisas, quando ele me fala, eu já estou vendo, já está acontecendo aquilo que ele falou, porque ele mesmo já comentou isso comigo, ele pensou antes de falar, eu acho que quando ele pensa, eu estou tão conectada com ele, que já está acontecendo, quando ele fala, já está acontecendo. Isso Da última vez que eu trabalhei com a Vani, por exemplo, eu mentalizei uma garrafa com um remédio que o espírito desdobrado precisava de tomar, e eu criei um remédio usando ervas da natureza e minerais, e pedi para a Vani dar. Só que quando eu pedi para ela dar, o cara já estava tomando o remédio. Porque o pensamento é mais rápido que as palavras, né? Com certeza. E capta, se tem essa conectividade, isso, é bem captado, as coisas acontecem, porque igual você falou, o médium desdobra de um jeito. A gente que não tem essa evidência desdobra de um outro jeito. E tem uma sensibilidade também. Então, está todo mundo junto dentro desse mesmo campo. Né? E à medida que você vai trabalhando, é o tempo mesmo. A gente vai desenvolvendo, eu vejo pela gente, né? Quando a gente começou, o nosso grupo, começou a estudar, era assim, ó, a gente já trabalhava e começou a estudar o livro do Dr. Lacerda. Então, a cada técnica, eu lembro disso, assim, muito, quem é daquele tempo lá do nosso grupo, do início, pode lembrar também. Cada técnica que a gente estudava, o médium, que era iniciante também, ele tinha mais uma ferramenta, entendeu? Para poder trabalhar. Então, aí você fala, ele começava a acontecer aquilo que você leu lá naquela técnica. Não começava a acontecer. Aconteceu, sempre aconteceu, só que ele ainda não tinha essa informação, esse conhecimento para poder detectar, para poder identificar, para poder ver. Ele via algumas coisas dentro também do conhecimento dele, né? E a partir do momento que isso foi ampliando, aí as coisas vão fluindo de uma maneira melhor. E o pulso, eu também faço muito esse pulso, mas você fala, é um vício. Mas, às vezes, para a gente, assim, no meu modo de entender, ele ajuda você trazer a mente naquele momento, ajudar nesse foco. Quando está meio disperso, a hora que você trabalha dessa forma, ajuda a trazer nesse foco. A focalizar. Outra coisa, eu acho que os pulsos, eles trazem muito mais força. Eu acho que dá muito mais força, mais ênfase para aquilo que você está querendo fazer. Né? Agora, é claro que ali a gente não trabalha sozinho, né, Carmen? A gente trabalha, mesmo o operador, ele sempre tem uma intuição muito grande. Sim. Né? Então, a intuição, então, as coisas... Eu também já trabalhei com vários médiuns que eles falaram, não, olha, tudo que você está falando está acontecendo tudo assim, ó. Já estava tudo acontecendo. Então, você também é médium? Você também viu? Você também viu? Porque antes de você falar, já aconteceu. Entendeu? Então, é muito interessante isso também que o Carlos falou. Agora, e muitas vezes você usa as técnicas, porque no trabalho apométrico é uma loucura. Aquilo ali é uma loucura, né? Quem vê fala assim, ó, isso aí é um bando de doido. Quem vai ver, chega e fala, isso é um bando de doido. Mas é que muitas coisas acontecem. E você, às vezes, nem tem tempo de lembrar, tal técnica acontece isso. Não, você não lembra. Você vai falando, vai acontecendo, é tudo assim, é muito dinâmico. O trabalho é muito dinâmico. O Tiago foi em 2 reuniões nossas, né? Agora, recentemente, e ele falou, poxa, mãe, e ele estava estudando já apometria. Ele falou, poxa, mãe, foi muito legal, muito bacana. A Maria também já trabalhou, né, em trabalhos nossos também, lá junto na apometria, agora ela está meio esquecidinha, mas ela está aí também fazendo curso. Mas é muito interessante, né? Então, quem trabalha sabe como é que é.
E não tem tempo de você ficar pensando, eu vou usar essa técnica. Não, quando você vê, você já usou, né, Carlos? É igual dirigir, mas por né? isso que Quando eu você está penso a aprendendo a importância do dirigir... estudo, né? Sim, sim. Não, depois... A importância do estudo, porque conforme você vai estudando e colocando isso na tua mente, facilita na hora do trabalho vir aquilo já automático, né? Sim, só que aí o que acontece? Na hora do estudo, você vai abrindo a sua mente. Você vai saindo daquela mesmice, né? Você vai saindo daquele trabalho que era um trabalho linear. Vamos falar, eu vejo assim, como se fosse um trabalho linear, esses trabalhos que são pura e simplesmente de comunicação e tal. Então, você sai você começa a enxergar em cone, né? Em cone, assim, aí vai ampliando a sua visão e o médium também vai percebendo coisas que aconteciam, mas que ele não percebia porque ele não conhecia. Né? Então, é uma coisa que é impressionante, é muito bacana, é muito bacana. E é bom até estar tendo esse curso. Eu estou adorando, Carlos, porque eu estou relembrando também várias coisas que, nossa, eu nem estava lembrando mais. Aliás, eu acho que nós não estudamos 15 leis, não foi, Carmen? Eu acho que na nossa época era 13, né? São 13 normais, essa 14ª, ela é o que ele falou, não é uma técnica, né? Mas é a importância disso tudo, que essa questão da gente, da nossa energia, que está ali presente o tempo inteiro, e que favorece ou não o trabalho. Sim, tá bárbaro o curso, estou adorando. Tá muito bom. E eu acho que também nesse ponto que você falou, Sandra, tem a questão do médium, né? Sim, com certeza. A gente vai acontecendo tudo rápido e o médium, ele vai também, porque ele tem essa evidência que a gente, às vezes, tem uma intuição, tem assim uma imagem, alguma coisa, uma ligação, mas o médium, ele tem evidência, então ele dá esse retorno para a gente. É muito rápido também. Né? Muitas olha só que impressionante. Às vezes acontece, por exemplo, num trabalho, a gente é intuído que tem alguma coisa que o médium ainda não viu. Mas aí, de repente, você fala, olha, concentra, porque então procura aí que você vai achar que tem um buraco. Mas na hora o buraco aparece para ele. Ele fala, vamos entrar. E já, quando a gente vê, a gente já está lá embaixo. É muito interessante. Mas eu penso que o contrário também, Sandra. Sim, porque se a gente não falar para o doutrinador alguma coisa diferente que a gente viu, né? Porque a gente está vendo, né? Então, eu mesmo tem hora que o Carlos está em silêncio, ele manda fazer alguma coisa, mas aparece outra diferente, eu falo para ele. Porque daí, através daquilo que eu falei, ele muda o comando, ele fala outra coisa para eu fazer, né? A gente muda tudo. Sim. Né? É bem Não, o médium é a parte principal no trabalho de apometria. Vocês vão me dar licença, mas o médium é a parte principal, porque é ele que chega, ele que vê tudo, ele dá uma visão e depois ele vê muitas coisas que nós também não vemos. Né? Nossa, o trabalho do médium é excelente, é o mais importante. Você está com o microfone desligado. O que eu quis dizer é que tem que ser falado, porque muitas vezes a pessoa vê e deixa passar e não fala para o doutrinador, né? Daí o doutrinador não sabe o que está acontecendo, porque muitas vezes ele está indo num caminho e aparece outra coisa no meio, que se a gente não falar, não tem como ele mudar o comando, não tem como cuidar daquilo, né? Então, a importância de falar coisas diferentes que aparecem, né? Sim. Mesmo porque se o médium está vendo, aquele problema é mais grave, viu? É um problema que tem que ser tratado também. O último trabalho que eu e o Carlos trabalhamos, aconteceu isso. Já estava no final do trabalho, veio uma visão de 2 crianças, né, Carlos? Que não tinha nada a ver, veio do nada.
Daí a gente já estava encerrando, eu falei, Carlos, mas eu estou vendo isso, que apareceu assim, do nada, porque tinha que trabalhar aquilo, né? Daí nós já começamos de novo Claro. trabalhar aquilo lá e acabou demorando. E aí foi interessante pelo seguinte, que ela falou assim, nossa, 2 menininhos tão fofinhos, tão humildes. E eu falei assim, mas não é o que você está pensando. E aí quando eu joguei um pulso de luz em cima lá, virou outra coisa totalmente diferente. Aí ela falou assim, nossa, estou começando a passar mal. Então, mas é legal. Estou ficando com medo. Não, Mas é legal. muito interessante, sim. Mas eu acho assim, a comunicação, a gente até falou isso na semana passada, a comunicação do vidente ela é importantíssima. E esse encontro que a gente está fazendo aqui também é importante por quê? Porque o médium, às vezes, ele vai ver uma coisa que ele não entende, se ele não entende, não tem como ele passar. Então, com esse estudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai ver muitas coisas, talvez fique um pouco mais fácil para os médicos entenderem o que eles estão vendo, para eles poderem passar para os operadores. Isso. Né? Por exemplo, está vendo um gnomo. E fala assim, nossa, tem uma criancinha aqui abandonada. Não é um gnomo, e o gnomo pode ser muito perigoso. Ou não. Depende, a gente vai até falar um pouco sobre isso aqui depois. E ele já tendo esse conhecimento, a hora que ele vê o gnomo, ele já fala, ó, tem um gnomo aqui, então tem um campo de magia. E então, esse conhecimento, ele qualifica o médium para ter mais precisão no que ele vai passar. E o que ele passa é o pilar do trabalho. Sim. Muitas vezes eu vejo, mas eu vou mais que eu sinto. Porque muitas vezes eu vejo uma pessoa, daí ele fala, o Carlos até fala para mim, como que é, o que você acha do bem ou do mal? Quando é ruim, eu sinto um mal-estar, eu me arrepio. Então, muitas vezes eu vou pelo que eu estou sentindo, porque eu tenho muito isso de sentir o que a vibração da pessoa, tanto encarnada quanto desencarnada, né? Então, é coisa que a gente vai trabalhando e vai percebendo onde a gente pode prestar mais atenção, né? Eu vejo muito esse lado do sentir, do que eu vou sentir no momento que eu estou vendo, para poder passar para ele o que eu acho, se é bom ou não é. O Carlos. Sim? Eu queria fazer um comentário que é o seguinte, eu sempre fico offline, né? Que eu prefiro ver o circo pegar fogo. Mas aí tá uma pressão. Tá uma pressão enorme aqui do meu lado para eu aparecer. Não, o negócio é o seguinte, eu adoro ficar ouvindo isso tudo meio offline, porque é importante a gente ouvir vocês falando, porque a ideia, quando o Carlos falou do curso, era justamente essa, capacitar os médiuns. O que a gente vê, na maioria das vezes, são pessoas perdendo muito tempo dentro das reuniões, sem fazerem o que precisa ser feito por desconhecimento. E essa ignorância, entre aspas, né, que é a ignorância de não saber a técnica, e principalmente, às vezes sabe a técnica, mas não sabe como usar, não adianta nada, porque o tempo ali de um atendimento é 20 minutos, 25 minutos, e se você tem aparelho para trabalhar, os 20 minutos podem significar muita coisa. Mas se você não tem recurso, não tem aparelho, você perde muito tempo com isso, né? Então, eu acho super válido esses comentários que vocês estão falando, principalmente esse comentário que o Carlos fez com a Vania agora, duas crianças super bonitinhas. Que criança que é e o que uma criança está fazendo um trabalho mediúnico? Então, se há um critério onde o médium pode avaliar isso de uma maneira mais objetiva, e esse critério é usado com bom senso, e ele orienta, então, o doutrinador, que, lógico, não está vendo isso, mas pode despertar para isso, e a partir do momento em que ele desperta, as cortinas caem e as luzes se acendem, e você vê que é isso, e aí você vê que muda tudo. Muda o atendimento, muda a perspectiva, muda a forma de agir e também muda o resultado, que é esse que é o grande negócio. Porque, assim, da mesma forma que tem uma equipe
que está super aparelhada a fazer uma cirurgia X e ela entra, faz aquela cirurgia em 8 horas, uma pessoa que não está aparelhada talvez fique 16, 30 horas e não vai ter o resultado que precisa. Entende? Então, eu acho que esse momento que vocês estão agora do debate é extremamente importante para vocês falarem, tirarem as dúvidas. Porque o que o Carlos vai trazer, eu estou acompanhando o material antes, o que o Carlos vai trazer não vai ser tanta coisa tão diferente assim. Terão algumas coisas mais por abordagem dele, uma coisa específica dele, mas o dia a dia, o que vocês estão realmente passando ali na reunião é o que importa. Porque muitas vezes essa experiência da Vani vai servir para a Joana, que vai servir para a Cida, que vai servir para o Dani, que vai servir para alguém que vai chegar daqui a pouco, igual a Isabela. Então, é isso que, na realidade, faz a diferença desse trabalho, e não a teoria. A teoria qualquer um pega aí na internet, lê, ouve, está tudo certo, entende? Eu só queria fazer esse comentário, porque, de verdade mesmo, o mais rico não é o encontro com a quantidade de conteúdo que vai ser trazido,